Olá, amigos prevencionistas. Hoje o papo aqui vai ser muito especial, principalmente para minha pessoa. Além de ser um profissional incrível, referência na área da segurança do trabalho, ele é meu sócio e uma das pessoas que mais admiro pela trajetória e pela parceria de todos esses anos, né? Sejam todos muito bem-vindos e hoje falaremos aqui com o engenheiro de segurança Fábio Bezerra, ok? Fábio, para quem ainda não te conhece, né, quem é você, seu nome e como você se descreveria aqui para os profissionais, né, principalmente os que estão iniciando? Bom, eu sou o Fábio Bezerra, né, eu sou engenheiro de segurança, engenheiro civil, engenheiro de segurança. Eu já venho há um longo tempo aí na estrada como técnico de segurança, bombeiro civil, e estou nessa batida já há bastante tempo, né? E estamos aí, sempre evoluindo, sempre buscando aprender mais, contribuir mais com a segurança do trabalho, com a engenharia civil, e vamos que vamos. Essa loucura de sempre, né, Marcos? Essa loucura de sempre. E como falei anteriormente, né, por ser sócio, eu sou uma pessoa... É difícil até falar, né, principalmente por essa parceria. E assim, Fábio, como, para falar aqui para as pessoas, como que foi que a engenharia ela entrou na sua vida, né? Sempre temos aquele marco, aquela coisa que nos toca, né, o coração. Como que a engenharia chegou até você, né, entrou na sua vida? Então, Marcos, como a história que você já sabe, né, cara? Eu sou oriundo da área da indústria gráfica, acabei migrando para a segurança do trabalho e eu trabalhei numa empresa de facility. Não vou citar nome de empresas aqui, né, mas era uma empresa de facility e tinha um gancho muito grande com o trabalho de manutenção. Aí eu vi um foco ali, né? Poxa, esse é um caminho a seguir. E então busquei engenharia civil, né? Mas sem deixar, né, aquele pezinho na segurança do trabalho, que é o que pulsa mais forte aqui na veia, né, meu irmão? Sabe Não, como é que é? Prevencionista sempre. Com certeza. Assim, eu não vou fazer nenhum comentário pessoal, obviamente, né? Mas é óbvio, eu lembro de várias histórias. É óbvio que não temos nem tempo hábil, né, para falar de tantas histórias aqui, né? Mas assim, no seu início de carreira, você teria, principalmente para motivar, né, as pessoas, como você falou agora da indústria gráfica, teria alguma história que te marcou e você gostaria assim de estar compartilhando, né, com essa turma? A ideia aqui é até, inclusive, os novatos, né, Fábio? Porque é muito fácil falar com o profissional que já está há 10, 15, 20, 30 anos. Mas a ideia, muitas das vezes, é motivar e falar até das dificuldades do dia a dia. Tem alguma história que você gostaria de estar compartilhando com essa turma? Pô, vou compartilhar uma aqui, Marco, no tempo de construção civil. Eu lá trabalhando, fazendo a minha ronda numa clínica, estava com a obra lá de reforma. Em dado momento, caiu um muro, a equipe foi trabalhar no muro. Beleza, montagem de andaime, tudo nos conformes. Aí, em dado momento, já perto da hora do almoço, sol quente de meio-dia, mês de janeiro, imagina. Aí eu olho ao longe, já tinha acabado o serviço, estavam desmontando o andaime, todo mundo sem o EPI. Eu falei, caraca, não vou nem lá, já está no final, tirei uma foto e saí. Né? Aí um dos funcionários falou, vai vir aqui não, técnico, me zoando. Fui embora. Dia seguinte, de manhã, irmão. Quando eles chegaram, aí, meu técnico, eu falei, já tomaram café? Vamos tomar café, vem aqui na minha sala. Peguei os três, sentei lá na sala, botei uns vídeos de acidente de trabalho em altura e comecei a dissertar da NR35. Eu falei o que iria acontecer se eles viessem a sofrer um acidente. Eu botei duas vertentes. Uma, morrer, a viúva ia gastar o dinheiro deles, do seguro. Isso é fato, né? Aí eu botei a segunda alternativa, ficar inválido em cima de uma cama dando trabalho para a família. Aí, meu filho, eles ficaram pensativos. No dia seguinte, irmão, todo mundo usando equipamento. E detalhe, quando tinha o trabalho em altura, eles iam primeiro a me avisar. E assim aí você torna multiplicador, né? É aprendizado daí. Tem que conversar, irmão, e tem que mostrar a realidade. Não adianta chegar igual polícia querendo bater. É na conversa, é no diálogo e mostrando a verdade. Fato, direto e curto, entendeu? E é uma das coisas que eu acho que é a nossa cultura, né, Fábio? Eu acho que em todas as conversas que nós tivemos, muito isso, né? Sermos enxergados de fato como apoio.
E às vezes o impacto, eu acho que é o que gera maior credibilidade, até profissional, do que aquela coisa chata, né, de ser conhecido como o homem do EPI, o homem que para a atividade, aquela coisa que sabemos que eu acho que durante anos nós, profissionais prevencionistas, fomos rotulados de maneira até equivocada, né? Então, assim, e sempre batemos nessa tecla, né, Fábio, da questão do apoio, da questão... Essa semana mesmo, né, estávamos quebrando a cabeça por uma coisa simples, né? Foge até do nosso dia a dia normal, né? Mas, assim, essa forma, muitas das vezes, de você externar de uma maneira suave, é que eu acho, às vezes, até que falta, né, em nós profissionais, porque fica muito aquela coisa de para a obra e não adianta. Infelizmente, Não adianta. tudo que é proibido, a pessoa acaba fazendo. Vai fazendo, né? Vai fazendo. E assim, o Fábio, trazendo aqui para a turma, falando um pouquinho da origem, né, desse desejo, né, na engenharia de segurança do trabalho, como a formação base é na área da construção civil, mas o que te levou de fato, diretamente, para a área da segurança do trabalho? Que sabemos que hoje, infelizmente, e eu acho, até como uma opinião pessoal, né, eu não poderia nem estar falando dessa forma, eu acho que já deveria existir o curso base de segurança do trabalho, e não somente uma pós-graduação em segurança do trabalho, né? Então, assim, o que de fato hoje, como profissional, né, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, te levou de fato a seguir para essa área da segurança do trabalho? Então, Marco, como eu te falei, né? Sempre lembro para você isso, né? Sou oriundo da área industrial, né? Da indústria gráfica. Eu via muito acidente acontecer. E eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, em que tinha um técnico de segurança, que era aquela visão chata. E em um dado momento eu me vi precisando trocar de função, fazer alguma coisa para melhorar de vida. Pensei, vou ser o cara chato da segurança do trabalho. Esse foi o primeiro ponto, né? Então, quando eu comecei realmente a atuar com segurança do trabalho, eu vi que não era só ser o cara chato. Eu tinha que ser um cara de engajamento, né? E foi quando eu fui trabalhar na empresa de facility e acabei migrando depois para a parte da engenharia civil, a parte de manutenção, né, que foi onde a gente se conheceu, e a engenharia de segurança entra aí na minha pós justamente para isso, para agregar mais valor, né? Eu acho que como engenheiro de segurança eu vou poder ser um gestor melhor na área, vou poder atuar melhor com a equipe onde eu estiver trabalhando, né? Tem agregou muito valor à minha vida profissional. E como eu sempre falo, né, a engenharia de segurança, ela deixa de ser, às vezes, a nossa profissão. Ela passa a ser, a segurança do trabalho passa a ser estilo de vida, né? Então você passa a enxergar o mundo à sua volta como prevencionista, né? Você vai a uma festa, você chega na casa de festa, você vê, olha lá o brinquedo da criança, se tem segurança, você já fica pensando. Aí a pessoa fala, você é neurótico? Não, não é neurótico, você pensa com visão crítica em segurança. Você olha, você tem o equipamento de proteção contra incêndio, se tem rota de fuga, se tem lá a questão de uma pessoa para socorrer caso uma criança se machuque, né? Você vai a uma casa de show, né? A minha filha tem muito isso, ela vai estar na idade de ir para casa de show, curtir. Então, quando ela chega no local que tem um show, a primeira coisa que ela vê, rota de fuga, saída de emergência. Quer dizer, já enraizou, aqui em casa já enraizou. Sem contar que, né, Dona Tatiana também é da área, então meio que a filhota foi criada já nesse meio, né? Então, é o que eu digo, a segurança do trabalho deixou de ser a profissão e virou o estilo de vida. Sim, com certeza. E assim, Fábio, uma coisa que eu sempre digo, né? Infelizmente, hoje aqui, né, sabemos que não é ensinado na escola, né? E são coisas básicas, né? Coisas simples. Por exemplo, trazer como exemplo aqui, que não é que somos neuróticos, né? Mas sabemos, campo de futebol que tem aquelas telas, né? O meu filho, vocês podem ver aí, eu não paro o vídeo, né? Como eu falei anteriormente, né? Para mostrar até a dificuldade que é, às vezes, fazer um trabalho e demonstrar de fato o nosso dia a dia, né? Como prevencionista, ele é bem agitado. E ele tinha o hábito de colocar a mão, né, na rede que suporta ali para a bola não sair do campo. E em determinado momento, o meu sogro falou para ele, brincando, né?
tá torcendo para qual time, não sei o que, ele tava com a mãozinha. O primeiro chute que eu vi, aonde foi? Na tela, né? Então, assim, não é que somos neuróticos, é que eu sei que se um chute, né, vindo de um adulto, pegar na mão do meu filho, né, que tem 4 anos, acaba que você automaticamente, de maneira instintiva, né, de ver tanta coisa complicada, você já tem aquela percepção um pouco diferenciada. Eu ouço muito hoje, os profissionais da segurança do trabalho, eles são neuróticos, e não são na realidade, né? E assim, Fábio, uma coisa que você citou, e é interessante falar, até para o público, né? Quando você falou de empresa de facility, uma coisa que eu não falei anteriormente, né? Fomos da mesma empresa sem se conhecer. Sim. Né? Sem citar nomes, sem citar nomes. Eu não vou falar nomes, porque senão vamos ter que cobrar aqui um direito autoral, um dinheirinho, porque, né, para alavancar aí o que seria a empresa. Então é interessante você ver que assim, a segurança o tempo todo ela se encaixa, né? De fato, de maneira a estar proporcionando conhecimentos diferentes, né? Uma coisa que a gente sempre fala, né, Fábio? Ninguém nunca vai saber de tudo. Eu estou na dúvida, eu vou recorrer a um profissional referência, eu vou recorrer a um profissional da área. E tem que ser por esse caminho. Então, tem que ser por esse caminho. E assim, o Fábio, uma coisa que essa pergunta eu sempre pergunto, né, qualquer profissional da área, se você lembra de algum momento que te fez perceber de fato a importância da segurança do trabalho. Por que eu digo isso? Hoje, não sei se você, obviamente, tem muito mais expertise do que eu, né, na área, mas observamos muito aquelas perguntas montadas, né, principalmente em entrevista, né? Então, assim, qual momento de fato te fez perceber a real importância da segurança do trabalho? Eu tô com um ninja prevencionista aqui, ó, tá protegendo o papai. Então, Marcos, o momento em que eu enxerguei a importância da segurança do trabalho, assim, como te falei, foi atuando na parte de facility durante a necessidade, né, que a empresa começou a prestar serviço para a parte de equipe de motorista, né, onde teve uma grande demanda de treinamento de direção defensiva. Aí eu falei, isso aqui é um diferencial, né, de como falar direção defensiva, né, tem que ter um ponto, tem que ter uma estratégia nisso aqui. E eu vi um amigo falar, não, é só falar meia dúzia de palavras. Eu falei, não é assim. A gente tem que ter um diferencial, né? Aí o que eu fiz? Eu busquei uma formação nessa área de instrução de autoescola, justamente para entender da direção defensiva, a teoria, a prática, né? E durante um período até atuei como instrutor de autoescola para entender de fato o que fazer. Esse foi o marco. É o que eu digo, a importância da gente se qualificar de acordo com a área que estiver trabalhando. Porque às vezes fala assim, a segurança do trabalho é entregar o EPI e fazer um DDS. Não é isso. A segurança do trabalho vai além disso. E você tem que entender o local onde você estiver inserido. Você está inserido numa área hospitalar. Existe a área de segurança do trabalho voltada para a segurança hospitalar. Eu estou na área de indústria farmacêutica. Vai ter a segurança do trabalho voltada para essa área. Eu estou na construção civil. É a loucura, mas você está lá inserido. Você vai se adaptar de acordo com a área que você estiver, né? Eu até lembro uma frase de um senhor que trabalhou comigo nos contratos da empresa de facility, em que ele era do almoxarifado. E tudo que acontecia, eu estava envolvido. Aí ele falava assim, que eu era o técnico dos técnicos na época. Eu falei, por quê? Não, porque a gente não consegue fazer nada sem autorização do senhor. Eu falei, não é assim, cara. Não é assim. Eu estou aqui para liberar PT, para orientar e tal. Então, você vê a visão da pessoa quando te vê como um profissional, quando você faz um trabalho direcionado. Então, a importância de a gente sempre se qualificar e buscar entender o local onde você está inserido. E não chegar, eu sou segurança, acabou, vou parar a atividade. Não é assim. Você tem que entender. Aquela atividade pode, de fato, ser parada momentaneamente, pode parar de vez, vamos parar momentaneamente, chamar a direção da empresa, a fiscalização, enfim, para poder resolver o problema, ou simplesmente para e acabou. Sim. Tem que ver o que tem envolvido, né, na atividade. E muitas das vezes a questão é,
a gente está envolvido antes do início da atividade, no projeto, né? Vai ter uma obra, um lançamento de carga, a gente tem que estar envolvido antes. E não na hora que vai acontecer o fato, a gente chegar para conferir nada. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então, por isso, sempre buscar informação para entender o que vai acontecer e estar inserido sempre nos projetos desde o início. Até porque virar juiz no final de jogo é fácil, né? Não dá. Porque aí você já tem toda a ferramenta na mão, você já tem o resultado, e aí fica fácil, né? É diferente de você, de fato, como falou, né? Ser inserido, antecipar tudo que aconteça, né? E assim, Fábio, uma coisa que eu sempre também pergunto, né, para todo profissional da segurança do trabalho, na sua visão, né, no caso, o que mudou na forma de como o mercado enxerga a segurança do trabalho nos últimos anos? Por que eu pergunto isso? Hoje, sabemos, Fábio, que temos gerações diferentes, né? E pela sua experiência ser muito maior do que a minha, tem muito aquele conflito, né? Aquele embate. E aí eu brinco, até falei, né, que vou falar aqui novamente, tá? Quem está assistindo aí, que foi amor à primeira vista, meu e do Fábio aqui, mas tem muito aquela coisa do profissional mais novo, muitas das vezes, por estar naquele gás de formação inicial, de estar fazendo engenharia, de estar fazendo outros projetos, né? Então, assim, na sua visão, de fato, o que mudou da maneira que o mercado enxerga a segurança do trabalho nesses últimos anos, né? Porque tem sempre esse conflito. Hoje temos diversas ferramentas, essas novidades todas, né? E causa, às vezes, um conflito, né? E uma coisa que eu sempre falo, e é engraçado que antes de startar aqui esse vídeo, eu estava falando com uma amiga, né? E isso com certeza não foi acordado, e ela me informou simplesmente que ela não passou num processo, por exemplo, porque ela não estava adequada a determinada ferramenta que era exigida para a empresa. Mas que a qualificação dela, e eu conheço essa profissional, é muito além do que uma mera ferramenta nova, né? Então, assim, trazendo, né, dessa maneira, dessa visão, como você enxerga, assim, o que mudou, né, nesses últimos anos no mercado sobre a segurança do trabalho, Fábio? Então, vamos lá. Eu sou da época que, para se estudar, para ler, tinha que pegar livrão. Eu comecei com isso aí. Formação na internet, quase nenhuma. Hoje em dia, não. A molecada mais nova vem o quê? Com muita informação aí, muito vídeo, muita informação, muito curso online, muita informação no YouTube. Inteligência artificial está aí para ajudar também, várias ferramentas. E o que você falou, algumas empresas estão indo além, né, na segurança, de uma forma, buscando ferramentas novas. Aí chega um profissional qualificado, capacitado ali para aquela função, mas que não conhece aquela ferramenta. A empresa deveria investir nesse profissional, ensinar aquela ferramenta para ele. Porque o boom hoje das questões, o boom do momento, agora é o quê? Inteligência artificial. Quem não souber usar essa ferramenta, não vai conseguir entrar ao mercado, né? Então, a gente tem esse, como eu vou dizer, esse desalinhamento, né? Fica desalinhado. Você tem um profissional, mas com a novidade ali do mercado, ele não consegue a posição. Aí você vê um que entende aquela ferramenta ainda, mas ele não tem todos os limites e qualificação para bagagem para resolver algumas questões, né? E hoje em dia a segurança do trabalho está indo muito para o lado também dos fatores humanos, né? A gente tem uma mudança aí na ANR aí, a respeito disso, então vão vir riscos psicossociais, como abordar e falar melhor com o funcionário, então são coisas que tem que vir trazendo uma bagagem, como eu falei anteriormente, entender o contexto onde está inserido. Mas será que o profissional novo, chegando assim, sem muita experiência, vai entender a essência real da nossa profissão? Que não é só estar formado e chegar estilo capitão, ali, mandando na ação, né? É chegar e entender o contexto do que está acontecendo, entender da empresa, se a empresa tem procedimentos, são várias ferramentas. Então, ferramentas atuais, né? Há um tempo atrás que o pessoal boom era com Power BI. É muito funcional, muitos
técnico não sabia nem como mexer em engenheiro. Como é isso? BI Manager. Você tem que ir buscando, tem que ir buscando. Mas é o que eu te falo, se não tiver a oportunidade de aprender, como é que o profissional vai começar a trabalhar com a ferramenta? Né? E é isso. E hoje, não sei se você concorda, Fábio. Eu sou de uma geração um pouco mais nova, né? Mas assim, Fábio, você deve lembrar que antigamente os estágios não eram remunerados, né? Muitas das vezes era não. Era seco ali, Você muito virava amigo do colaborador de campo, que às vezes conseguia uma quentinhazinha, que já estava azeda ali no caso, sim. E você ia se virando como dava, né? Porque hoje eu vejo, e aí eu não vou remeter a isso, a ideia aqui não é questionar gerações, né? Mas hoje você vê que há uma facilidade muito grande. Hoje você observa que muitos profissionais criticam, né? Mas você tem um piso para estagiário, você tem algumas legislações que facilitam até o acesso do recém-formado na área da segurança do trabalho, né? Eu observo diversos podcasts onde há uma crítica muito grande disso, que falam assim, o profissional não tem experiência, mas se for aquele profissional, não vou fazer nenhuma menção, certamente, né? Mas na minha época eu lembro que eu tinha que trabalhar praticamente quase que em 3 lugares. Eu não era nem o pai do Júlio, né? Trabalhava em um para ganhar experiência, estudava, bancava a faculdade na época e ainda tinha as questões, né, de dia a dia. Então, assim, hoje eu acho que está um pouco mais fácil, além, obviamente, do acesso à informação. Qualquer digitação que você faça no YouTube, você vira um profissional que sabe mexer com Power BI, com tudo mais, pelo menos o mínimo, né, de acesso. Na nossa época não tinha muito isso, né? Era NR comentada, que muitas das vezes você pegava, né, 2014, você conseguia NR comentada de 2009. E, tipo assim, dificuldade. Já estava defasado, né? E aí você tinha que fazer o deparo de maneira estruturada e de maneira a tentar, né, equiparar ali. E assim, Fábio, falando de projetos, né, existiu algum projeto ou experiência assim, que foi marcante, que você toma como se fosse uma realidade assim, que te fez crescer, né, como profissional, seja na área da segurança, tá? Seja na área da engenharia civil, seja na área como técnico, né? Porque aqui estamos falando só engenheiro civil e engenheiro de segurança, mas você também foi técnico. Então, assim, muitas das vezes o start, ele parte até da forma inicial, né? É porque hoje, quando se fala, as pessoas esquecem muito a bagagem. Elas observam muito o título que você possui hoje, e esquecem aquela bagagem que você foi técnico, você teve que rodar campo, você teve que passar por todo aquele processo para chegar de fato aonde chegou. E assim, tem algum projeto, experiência, né, que te fez crescer de fato como profissional? E aí eu não falo nem no termo meio que filosófico, né? Eu falo mesmo que no termo que te marcou, sabe? Que você fala, pô, isso aqui de fato... depois eu vou dar até um exemplo meu, né, de uma pergunta simples que tu até brinca, né, Fábio? Em algumas coisas que você fala, porra, você tem as normas na cabeça, o número e tudo mais. Não é que eu tenha as normas, é que em determinada situação aconteceu uma coisa que eu não gostei e aquilo ali acabou comigo como profissional. A gente pensa até em desistir, né, com as negativas que nos trazem, mas aí a gente remete ao valor de fato da profissão. Então, assim, tem algum projeto que de fato você deu aquele start e falou, opa, aqui para mim foi o que me fez crescer, né, como profissional. Tem alguma coisa que possa compartilhar aqui com a turma? O fato que me fez crescer mesmo foi quando, em um certo momento, eu trabalhei com centro de treinamento. Da vertente do técnico de segurança, da parte mental, da parte de estar dentro da empresa, e fui para um centro de treinamento, formação de bombeiro civil. Ali eu vi a necessidade de quê? Estruturar bem um treinamento, a forma de levar a informação,
buscar uma maneira mais fácil de passar essa informação para aquela pessoa que está chegando, né, para pegar aquele treinamento, né, no caso era formação de bombeiro civil na época, e treinamento de brigada também, primeiros socorros, trabalho em altura, enfim. Isso foi um diferencial para mim, porque eu tive que meio que me reinventar, embora o técnico de segurança é um camarada que trabalha com treinamento, mas quando ele se torna instrutor em um centro de treinamento, há uma virada de chave. Porque você tem que se dedicar mais, tem que estudar, né? Então, foi um diferencial para mim, né? E um outro projeto também marcante foi uma clínica que eu trabalhei, que eu cheguei lá, eu meio que peguei a documentação praticamente do zero. Eu peguei uma gestão zerada, conturbada, né? Porque havia passado profissionais lá que, por um motivo, não conseguiram levar um trabalho adiante, né? Então, lá, calma, analisei, eu levei uns 2 meses só analisando tudo, estruturando, para depois fazer um relatório daquele gigantesco, mostrar para a direção a importância da segurança. E daí a gente começou um trabalho que perdurou durante um bom tempo. Eu saí de lá, né, e depois eu tive feedback de técnicos que assumiram a vaga depois de mim, agradecendo o que ficou de histórico pronto. Eu fiz um trabalho, mas foi um trabalho, né, de suar a careca, né? E sabemos como funciona, né? Fazer gestão não é mole, né? Assim, o Fábio, é engraçado que de maneira enciclopédica, se for observar até do que eu estou trazendo como pergunta, né, para motivar, né, os profissionais, você acabou de falar de um projeto que te marcou. E quando eu falo aqui de qual o verdadeiro papel de um técnico ou engenheiro de segurança do trabalho dentro de uma empresa, dentro de qualquer, até na área de consultoria, né? Porque muitas das vezes a empresa contrata alguns profissionais para, de fato, estarem trazendo medidas, né, que resolvam as questões, né, não conformidade. Não vou entrar nesse mérito, né, de não conformidade, que é uma palavra bem forte. Mas, assim, você observa que uma coisa já é meio que linkada à outra, né? E, assim, eu estou tomando como a iniciativa aqui, se eu perguntar o papel da segurança do trabalho em si, se você observar, né, quando você fala que, olha, eu passei 2 meses fazendo todo aquele processo, né? E eu acho que é unânime, eu não vou me antecipar, mas se eu perguntasse hoje, é a mesma resposta que eu recebo de auxiliar técnico de segurança, de estagiário, de engenheiro de segurança do trabalho, de gerente de segurança do trabalho. E assim, Fábio, na sua interpretação, qual seria o verdadeiro papel hoje de um engenheiro de segurança do trabalho dentro de uma instituição? Que você já deu um spoiler indireto. Quando você fala, eu fiz toda aquela triagem, mostrei que tinha isso, tinha aquilo. Hoje, o que você fala de papel de fato de um engenheiro de segurança do trabalho? Eu vou falar instituição de maneira generalizada aqui. Cara, o papel do engenheiro de segurança do trabalho dentro de instituição é ser o gestor. E ser o gestor não é ser o chefe, não é vir, como a gente falava antigamente, com chicote. E sim, ele observar dentro da equipe dele o que ele tem na equipe, né? A gente sempre vai ter aquele que fala mais, que pode ir para o treinamento, aquele que é mais centrado para o documento, aquele que é mais organizado para tomar conta de um estoque. É fazer gestão, fazer com que as peças-chave daquele setor trabalhem como uma engrenagem, né? Todo setor tem que ser equiparado a uma máquina, então são engrenagens. Se você não fizer com que a equipe se une e trabalhe, cada um com a sua limitação, que eu sei que cada um tem, de aprendizado, de repente de entender um processo, mas você consegue fazer a migração de cada um e ajustar cada um. Mas para isso você tem que fazer o quê? Sentar, observar, estudar e desenvolver a equipe, né? O papel do gestor, na verdade, é orientar e desenvolver. Se ele não, ao longo de uma gestão, vamos botar aqui de 1 ano, ele não desenvolver a equipe dele a ponto de dali sair o seu sucessor,
né, para se tiver uma dança das cadeiras, né, aquele engenheiro passa a ser um gerente, aquele outro ocupa a vaga, e assim a gente vai fazendo a verdadeira dança das cadeiras. Se eu como gestor, não conseguir fazer com que a minha equipe se desenvolva a ponto de ter um que me substitua, outro que substitua, não, o papel não foi correto. A função do engenheiro de segurança é ser o gestor da equipe, né? Não é ser o camarada que vai ser o escudo, que vai ser o brabo, não. É ele fazer com que a equipe funcione e trabalhe em prol da segurança, em prol da empresa e em prol dos funcionários. Como eu sempre falo, se o gestor não tiver uma boa comunicação, uma boa observação, a equipe dele não vai desenvolver. É engraçado, né, Fábio, que sempre conversamos muito sobre isso, né? Durante toda a nossa trajetória junto aí, até de maneira sarcástica, obviamente que não tem nem que trazer da forma como conversamos, né? Porque sempre falamos muito isso, né? A questão do apoio, né? Porque hoje ainda assim existem, né? E a pergunta que eu iria fazer é muito hoje, você como profissional, né, da segurança do trabalho, o tema segurança do trabalho ainda, na sua interpretação, é tratado mais como obrigação ou já há uma consciência maior? Porque estamos falando aqui de um profissional sólido, né, no seu caso, um profissional que viveu toda aquela experiência, lembra daquela época dos homens do EPI, né, que enchia o saco de qualquer técnico de segurança, de qualquer engenheiro de segurança. Ah, tá vindo os caras do EPI. E assim, não vamos entrar no mérito, que a ideia aqui não é um treinamento, é um bate-papo, mas assim, ser tratado como os caras do EPI, ao meu ponto de vista, né, é ser tratado como o acidente aconteceu, só minimizou o teu dano. Então, assim, a minha medida não foi eficaz ao ponto de que o acidente não ocorresse, né? Então, sabemos, lembra, na época da Constituição Civil, aquela coisa grosseira, né, que existia muito de, olha, se você não quer, eu vou abrir a porta, tem 1000 que queiram. Hoje você já não pode mais agir dessa maneira equivocada e até um pouco arrogante, né, ignorante, digamos assim. Então, assim, hoje, com a sua visão e a sua experiência, você interpreta que o tema segurança do trabalho é tratada como obrigação legal, que sabemos que algumas empresas também ainda até hoje tratam dessa forma, ou já tem uma consciência maior, né, com a sua observação no dia a dia e com a sua expertise, né, durante toda essa experiência. Bom, a gente tem um evento grande aí, que foi vou dizer que foi uma virada de chave para a segurança do trabalho, né, a questão do e-social. O e-social trouxe para algumas empresas aquela função, ou eu desenvolvo a segurança ou não desenvolvo. Então, começou-se a mudar muito. Eu posso dizer que hoje em dia, algumas empresas, não são todas, estão transformando a segurança do trabalho na verdadeira cultura. Né? Cultura, está fazendo com que todos os funcionários pensem em segurança. Né? Porém, a gente ainda tem no mercado muitas empresas que têm segurança do trabalho como obrigação. Fato, eu preciso ter o técnico, vou colocar o técnico. E não dá nenhuma, como vou dizer, autonomia para que aquele profissional desenvolva o trabalho dele. Então, ele fica o quê? Apagando o incêndio, é o que você falou. Entrega o EPI, teve um acidente, vai lá investigar. E faz o que depois disso? Engaveta aquela investigação? Né? Já tem empresas não, que vão além, investiga, faz medidas de planos de ação para que aquele acidente não ocorra de novo, vai ver uma mudança de layout, de engenharia, para que aquela questão também... Então, a gente pode dizer que hoje a segurança do trabalho, depois, é claro, do evento do E-Social, que se tornou uma obrigação legal e mais fácil de ser rastreada, a segurança do trabalho agora está se tornando realmente uma cultura. A gente pode levar para esse caminho aí, está se tornando uma cultura. Até porque, muitas das vezes, hoje não somos nem mais interpretados, né? Você vê que a turma nos recorre, né? Não sei se você concorda, muitas das vezes até de maneira proativa, né? Muitos profissionais, você observa que no passado eles tinham medo de falar com a segurança do trabalho
E hoje são dúvidas, hoje mesmo, um exemplo bobo aqui, não ia nem colocar isso aqui porque o entrevistado não sou eu, mas um colaborador falou: Marcos, qual é a cor do selo do extintor? Que eu vi um extintor com selo laranja, está correto? Aí me levou, fez toda aquela. Eu não está correto, mas deixa eu explicar para você o porquê. Dei todo aquele aparato técnico. E assim, hoje você já observa que muitos colaboradores, mesmo que seja aquela coisa autômata, que também sabemos que existem muitos colaboradores que falam de maneira autômata, achando que agradar a segurança do trabalho é fazer segurança de fato, né? Uma das coisas que eu falo, e eu vim de empresas que nunca falaram que segurança é prioridade, sim valor, né? São as pessoas que nos esperam em casa. Então, assim, durante uns 8 anos, de 8 anos para trás, eu nunca vi esse tipo de atitude, sabe? Eu via os profissionais quando você chegava para fazer uma abordagem, e tu me conhece, né, Fábio? Você sabe que a minha abordagem, muitas das vezes, até para fazer a pessoa refletir, né? É, que assim, quem me conhece sabe, até rir, às vezes, nas abordagens, que às vezes eu estou parecendo só engraçadinho, e até abordando junto, né, algumas situações, nós fazemos parecer engraçado para dar uma leveza, mas a reflexão para dar o peso de que, se você não voltar, quem te espera? Que foi o que falamos até anteriormente aqui, né? Então, assim, hoje a segurança do trabalho, né, como eu falei aqui, e você muito bem colocou, você observa que até empresas pequenas, né, a pessoa já fala: Ih, eu tô sem capacete, desculpa. Aquela coisa boba. Ah, eu tô sem a luva, desculpa. O desculpa não significa, certamente. Sabemos que é uma questão cultural, né? Sabemos que é um processo de formiguinha, né? Mas assim, melhorou certamente muito, né? Pelo que foi falado. Só que é interessante até essa forma, né, de troca de informação que ocorreu hoje. Isso eu faço questão de trazer como evento, porque nunca me ocorreu, 8 anos atrás, um colaborador se preocupar com um extintor de incêndio e falar: o selo, que é uma coisa um pouco mais técnica, eu estou achando que não é da cor do ano. Eu falei: vamos lá verificar esse selo. E ele falou: e vai agora? Eu falei: agora. Contigo, me chamou, bate pronto. E brinquei, fiz toda aquela introdução para fazer o colaborador refletir. Então, assim, realmente, e aí eu vou reiterar, tá, Fábio, se me permite aqui, tomando um pouquinho do teu espaço, eu acho que melhorou bastante, né? Durante muito tempo, eu fui considerado o cara do EPI, o cara que libera o trabalho, e aí os colaboradores pensam muito aquela coisa, né? Liberar trabalho é a assinatura do técnico. Se eu assinar por assinar, acontece ou não acontece o acidente? É uma reflexão que eu sempre trouxe e a gente bate muito, muito nisso, né? Usar respirador de maneira equivocada, ele vai respirar ou não, seja lá, né, o agente químico, enfim. Então, assim, aí eu estou me antecipando, até tomando um pouquinho do teu espaço para falar disso, que foi uma coisa que me chamou a atenção hoje, né, em um local onde, de fato, eu não esperava que acontecesse. Então, foi uma pergunta que eu fiz questão meio que de ser bilateral, porque, assim, até para mostrar, né, para os profissionais que estão ingressando aí na área, os que estão nos assistindo, sobre esse tipo de prática, né? Então, assim, Fábio, hoje sabemos que a obrigação perdeu-se um pouco daquela coisa de eu só contrato um técnico, um engenheiro, porque é obrigação. E falando assim, equilíbrio de produtividade e segurança. Lembra que nós falamos aqui do apoio, né? As pessoas, os ouvintes aqui, com certeza vão reparar, não é porque somos sócios, né? Mas falamos muito de apoio. Desde o início até agora, apoio, apoio, apoio. É óbvio, tem profissional que pode desconsiderar. Não estamos falando que a segurança do trabalho sem o apoio é unânime, mas na nossa interpretação e na nossa vivência, interpretamos que nós temos que ser o apoio. E assim,
falando de equilíbrio, de produtividade e segurança, sem que atrapalhe o outro, como hoje você observa, o outro seja processo, seja qualquer tipo de meio, né? Como hoje você observa esse tipo de alinhamento entre segurança, produtividade e entrega, né? Vamos trazer dessa forma. Eu acho que é bem mais fácil, resumindo assim, para o público, né? Como que hoje, Fábio, você enxergaria essa questão desses 3 pilares que, assim, são simples, obviamente, na nossa cabeça, mas que, assim, muitas das vezes, quando você precisa ser mais incisivo, você tem aquela negativa, né, de alguns setores que falam, opa, peraí, a segurança do trabalho parou. Não, nós não paramos, nós pedimos adequação para que ocorra de maneira, né? E como hoje você enxerga esses 3 pilares? Você pode observar, a gente trabalhou numa empresa um tempo atrás aí que tinha isso, né? Produtividade, segurança, tem que fazer, a gente trabalhando lá, a gente viu. Onde a gente entrou? Corrigindo procedimento. Se você tem uma atividade com procedimento, o passo a passo, que a gente falava, brincava lá, receita do bolo, a segurança está ali dentro daquele processo. Então, o funcionário que é treinado no processo, já tem a expertise no trabalho, ele não vai bular segurança. Por quê? A gente lá atrás conversou com ele que a segurança tem que deixar de ser o quê? Ser obrigação para ser valor. Ela tem que estar na cultura. Por quê? Ele tem que voltar para casa inteiro. Mas ele também tem que produzir. E para que ele produza bem, a segurança tem que estar ok. Então, se ele, durante o procedimento lá de produtividade dele, tem algum problema no equipamento, no layout, ele tem que informar para a supervisão dele para que seja adequado aquilo ali, né? Pô, a supervisão não está me dando atenção. Se for no técnico de segurança, dá uma força aqui, vai dar ruim. Porque é o que a gente sempre fala, o acidente ele não acontece por acontecer. Um acidente, quando vai acontecer, aconteceu um erro pequeno aqui, seguido de um outro erro, seguido de uma outra falha, para depois acontecer o acidente. Então, a gente entra ali, cara, na parte de procedimento, orientação, mas para isso, lembra daquela minha fala? Está envolvido no início do projeto. Não adianta depois que aconteceu, chama o técnico, aí chama o engenheiro, chama a segurança do trabalho, como o pessoal fala, porque a gente vai atuar na emergência. Atuar na emergência não é legal. O legal é atuar na prevenção e para que nada aconteça. Entendeu? E isso é engraçado, Fábio, porque como eu estou seguindo um scriptzinho aqui de perguntas, né, para poder direcionar, indiretamente foram respondidas 2 perguntas, que eu ia te perguntar o quê? Quais são os maiores erros que você ainda vê nas empresas em relação à segurança? Não envolveu o quê? No processo inicial. Processo inicial. Aí eu ia progredir falando o quê? Tem alguma prática simples que faz a diferença, né? E ainda é subestimada? 2 coisas, foi um spoiler indireto de uma resposta não alinhada, né? Então, assim, se prestar atenção, hoje, né, como você falou anteriormente, não nos envolvem nas atividades de maneira proativa, e sim, muitas das vezes, na maneira o quê? Reativa. A reativa, infelizmente, muitas das vezes, e aí você me conhece que eu gosto também, não de causar drama, mas é o quê? É óbito. Infelizmente, dependendo da atividade, é óbito. E eu postei até um short no canal recentemente, falando de um despacho, né, do Tribunal Superior do Trabalho, que o colaborador, numa altura de 5 metros, caiu, morreu, e a família foi reaver, né, os direitos, e infelizmente, o que o juiz falou? Foi treinado, foi capacitado, morreu porque quis. O resumo foi isso. De maneira bem direta, desculpem a franqueza, né, o amigo aí que esteja assistindo. Então, assim, é uma notícia que para nós, profissionais da área da prevenção, é horrível. Acaba com o teu dia. Porque você acorda, muitas das vezes você acorda pensando no seu dia, acorda pensando no que você consegue fazer para trazer mais pessoas para casa. E aí você vê que virou um mero processo, uma coisa fria. Virou um número, né?
tanto cancelado, não estou fazendo piada, vocês podem, né, ver aqui que eu não estou rindo, e tanto como um processo que foi indeferido e nem a família conseguiu reaver uma coisa que achou que conseguiria, né, no caso. Então, assim, para você ver como uma coisa vai linkando na outra de maneira indireta. Eu trago como exemplo até duas perguntas que eu iria fazer e que você respondeu com uma simples dinâmica, né? Porque a segurança é muito enciclopédica, né, Fábio? Não sei se concorda. É início, meio, fim, controle, processo, acompanhamento, toda aquela coisa de você, como que eu posso dizer? Seguir etapas, né? Eu sei que às vezes tem aquela dificuldade, a resistência, né? As perguntas que eu vou fazer agora, por exemplo, Fábio, você vai observar que uma simples resposta, eu vou matar todas e vou dar um exemplo aqui, para você ver que não é mentira. O profissional que está alinhado com a segurança, ele acaba que, muitas das vezes, em uma resposta, ele responde muitas dúvidas de muitos profissionais, né? Então, assim, trazendo, Fábio, para assim, a burocracia, né? Como muitas das vezes nós somos os homens burocráticos. Isso aí ainda não eliminamos, né? Trazendo essa vertente assim, de muita gente ainda enxerga a segurança do trabalho como uma burocracia, como algo burocrático, desnecessário, né? Sabemos que ainda existe. Na sua visão, como você acha que daríamos para transformar, melhorar, né? Transformar essa visão que a segurança ela não é uma burocracia, e sim um valor que, de fato, deveria ser empregado ali em cada empresa, em cada processo, em cada passo a passo. Como que, na tua visão, você enxergaria isso hoje? Cara, vamos lá por etapas, né? Como enxergaria isso hoje? Você mesmo falou que há um tempo atrás, 8 anos atrás, a gente era enxergado como o quê? Os homens do EPI. Se você for vir para hoje, né, chega no local de trabalho para fazer uma análise, ou acompanhar uma atividade, enfim, desenvolver um processo, né, ajudar no desenvolvimento do processo, a gente é enxergado diferente. Por quê? O próprio funcionário já quer agregar valor. Por quê? Porque ele já está enraizando nele a segurança, que ele tem que trabalhar com segurança, que ele vai voltar para casa. Eu enxergo que hoje a segurança, como eu falei anteriormente, está virando valor. Né? E como vira valor, começa a entrar na política, né, do funcionário, da empresa, começa a ir para o sangue, começa a virar aquilo que eu falei, um estilo de vida. A pessoa começa, o funcionário começa a pensar nele também na hora de fazer atividade. Quer ver um exemplo simples? Vai ter uma atividade em altura ou espaço confinado. Antigamente, se liberava só a PT e acabou. Se pensava na equipe de resgate? Nunca. Se pensava no mínimo equipamento de resgate? Não. Se pensava em fazer sua atividade. A gente teve alguns dias atrás um acidente, só vou falar rápido assim, né? Não vou entrar em mérito. Um acidente em acho que São Paulo, não foi? São Paulo? Aí surgiu várias situações falando do funcionário. Ninguém investigou. Então, eu acho que especular também não é legal. Eu acho que deve sim. A gente deve enxergar o que melhorar. Já melhorou muito, tende a melhorar mais, mas é como eu falei, tem que virar estilo de vida. Como poderia melhorar isso? Você mesmo falou, a gente tinha nem como colocar isso lá atrás, essa parte entrar nos cursos. Para quê? Quando a pessoa começasse um curso lá a nível técnico, né, lá no nível médio, começar a ver alguma coisa de segurança, segurança contra incêndio, primeiros socorros, a percepção de riscos em algumas atividades, porque às vezes a gente fala assim, a segurança só está na empresa, em casa faz um monte de coisa errada. Então, é o que eu sempre falei, tem que começar a virar o quê? Um estilo de vida. E a gente melhorou muito, e pode melhorar mais. Não, sem dúvida, né? E assim, Fábio, não é um momento de descontração, a gente já trabalha junto há algum tempo, né? Eu não vou perguntar aqui quanto tempo mesmo e tudo mais, mas assim, para a turma que está ouvindo aí, foi meio que amor à primeira vista. Eu tirei até a barba para não ficar igual, mas assim, hoje temos duas senhoras, né? A senhora Tatiane aí, a senhora Patrícia,
que precisam entender, infelizmente, essa relação, né, de amor que nós temos um pelo outro. Então, assim, Fábio, de maneira bem objetiva, até para começarmos a iniciar aqui, para não ficar aquela coisa chata, né, até pelo horário, né, de quando for publicar ou qualquer coisa. Fábio, o que você hoje acha que mais nos completa como profissionais e, obviamente, sócios, né? Não podemos deixar isso passar aqui, da mesma área, né? Esse propósito, né? O que você acha que mais nos completa? E aí eu já vou iniciar até com uma outra, né? Startando aqui uma outra pergunta, não somente o que acha que mais nos completa como sócios, porque a sociedade parece que é uma coisa muito fria, né? E a nossa relação de amizade, de trabalho, nunca foi fria, né? A gente sempre discutiu, obviamente, de maneira positiva, querendo melhorar o processo, um discordando do outro, um tentando melhorar o pensamento do outro, chegando a um denominador comum. Então, assim, além, né, de sociedade, né, sermos da mesma área, né, o que você acha hoje que essa amizade, essa influência no nosso trabalho, sermos da mesma área, né, o que você acha que nós aprendemos no final de tudo, né, juntos, falando de prevenção, Fábio? Pô, a gente começa aí com uma parceria muito boa, né, cara? Como eu falei, você é o cara que tem tudo guardado na cabeça. Eu sou o cara que vem com a carga de experiência um pouco mais, né? A gente tem a mesma linha de pensamento para resolver os problemas. Muito mais. Aí eu vou fazer autopromoção. Um pouco mais, não, muito mais. Aí eu vou fazer autopromoção. Só estou um pouquinho mais na frente, só. A barba branca. Que é muito então, mais do que. A gente se completa com o quê? Essa sua cabeça boa de guardar tudo aí, e eu com a experiência já de um tempo passado, né, cara? Então isso aí completa muito. Aí, isso, às vezes, é o que você falou, aquele embate, aquela discussão para melhorar um processo, né? Você vem, não, porque a lei tal, a norma tal, e eu vou lá, não, filho, mas era assim no passado, vamos aqui, vem aqui contigo, vamos conversar. Então, essa parceria é muito boa, isso que faz fluir, né? Isso contribui muito, cara. Então, a gente saber que pode um contar com o outro para tirar uma dúvida que, às vezes, não é porque você é o camarada que tem tudo na cabeça, que você sabe tudo, às vezes você vem com uma dúvida boa, que às vezes eu sei a resposta, às vezes eu não sei, a gente vai estudar junto, né? Isso é uma parada muito boa que tanto eu quanto você, a gente não tem, é medo de falar assim, não lembro e não sei. Isso é fundamental para o profissional. Saber o momento em que algo ele não sabe, que ele vai ter que estudar. E engraçado, Fábio, que eu ia perguntar... Que ele tem uma parceria que pode recorrer para consultar, para orientar, dar o norte. Isso Sim. É importante pra caramba. Para fechar, Fábio, olha a coincidência. Cara, aí é complicado, né? Eu sou suspeito para falar. Eu ia falar justamente isso. Qual mensagem você deixaria, né, para os futuros técnicos, engenheiros, estagiários também, né? Porque todo mundo tem o descarte do estagiário e eu acho que o estagiário ele é aquele cara que ele deve ser mais valorizado, porque é aquele cara que vai ingressar e, de fato, vai ir para um nicho aonde ele vai escolher e muitas das vezes ele vai estudar, vai focar e tudo mais. É porque fica aquela coisa pejorativa, né? Aquela brincadeirinha, culpa do estagiário. E muitas das vezes não. Muitas das vezes o estagiário ele é aquele cara que está se dedicando, sabe? É aquele cara que muitas das vezes não faz a atribuição dele. Eu lembro, na minha época, que eu vim de uma academia muito fraca, né? Não vou falar nomes também, que eu não posso divulgar, que não estão pagando aqui os nossos direitos autorais, né? Mas... e a turma era muito forte. Eles vieram de uma escola onde tinha uma referência muito boa, né? E falavam para mim, ô estagiário, vai pegar café. Eu pegava, não tem problema. Só que a história no final ela se inverteu, porque eu pegava café, fazia minha demanda, não recebia salário, muitas das vezes tinha almoço, era 12 minutos de descanso, porque você tinha que bater o ponto. Eles pediam isso na época. E no final, quem virou técnico, foi progredindo, foi crescendo na empresa? O estagiário. Então, assim,
eu não sou adepto de taxarmos estagiário como se fosse simplesmente aquele cara ruim. Pelo contrário, eu sou adepto de reforçar a essência desse estagiário. E você falando aqui, Fábio, quando falamos, né, não só de sociedade e tudo mais, a pergunta que eu ia falar é como você enxerga o futuro da segurança e o que, de repente, você enxerga do que poderia vir para frente. Já demos esse spoiler, né? Para falar a verdade aqui no início, falamos da inteligência artificial. Sim. Hoje, se você observar, né, eu tive a oportunidade de colocar de treinamento de NR10. Pô, é maneiríssimo aquilo. É óbvio que não é realista 100%, mas ele te direciona, de fato, para toda a composição normativa, seja ela para básica, para CEP, enfim. Mas, assim, hoje, qual observação você faria, né, e a mensagem que você gostaria de deixar, só para encerrarmos, para não ficar uma coisa extensa demais, né, para engenheiros, técnicos, gestores e estagiários? Não estou defendendo os estagiários aqui não, hein, que eu tava com os estagiários aí que estavam me devendo uma coisa aqui, né, que eu sei que eles vão me assistir, mas qual mensagem você deixaria para a nossa turma? Quando eu falo nossa turma, é a turma da prevenção, porque eu acho que desde o início estamos falando muito isso, né? Não nos enxergarmos como profissionais diferentes, seja pelo tempo, né, de experiência e por outras vertentes. Aqui não cabe também fazer defesa e tudo mais, mas assim, o que você gostaria de estar deixando, Fábio, de mensagem para nós prevencionistas, né? O que você enxerga que eu acho que todo profissional deveria receber uma mensagem para dar até aquele start? Óbvio, sabemos que muitos vão falar assim, não, eu já tenho 70 anos de profissão, não quero ouvir essa mensagem. Mas se a pessoa ela tiver a mesma humildade e a mesma sinceridade e propósito da nossa profissão, ela vai interpretar que quando entramos nisso aqui, se falarmos que for por dinheiro, não foi, né, Fábio? A grande realidade é essa. Não estamos ricos. Quem quiser ir fazer o Pix, vou deixar aqui no final, para mim e para o Fábio. Mas, assim, o que você gostaria, de repente, para quem está assistindo, essa mensagem para a gente fechar, né? Que foi assim, Fábio, eu não vou antecipar, né, o encerramento, mas que eu acho que foi muito proveitoso. Que a cada dia que falamos, se eu falar com você amanhã, vai ter uma novidade diferente, aprendendo um com o outro, né? O que você gostaria de deixar de mensagem aí para essa turma? Vamos deixar lá, de mensagem. Vamos começar com as palavras-chave, né? Primeiro, atualização. O profissional tem que estar sempre se atualizando. Tá? Não vem com essa de que eu estou 30 anos no mercado, tem que se atualizar. Eu estou 20 anos nessa empresa, tem que se atualizar. Né? A outra palavra que eu deixo é a parceria. Tem que ter parceria. Você tem que ter ali um ponto de referência para você estar consultando, conversando, dialogando. Então, tem que ter uma parceria. Tá? Outra que eu deixo é a palavra, tem em inglês, né? Muito falada, network. Tenha seus conhecimentos, tenha seus contatos. Tá? E a outra que eu deixo, excelência no que se faz. Procurar excelência. Eu estou aqui, essa empresa é pequena, faça o seu melhor. Ninguém está me vendo, continue trabalhando. Está parecendo até aquele pessoal que faz coach, né? Mas, sem criticar os coaches, tá, gente? Mas, vamos lá. É isso que tem que acontecer. Essas 4 palavras têm que estar firmes ali na vida do profissional. Seja o técnico, seja o engenheiro. Não adianta achar que sabe tudo, porque sempre tem alguém que sabe mais que você. E você não adianta, porque sabe tudo, ser arrogante. Seja simples. Vá na simplicidade. Eu costumo brincar na empresa do passa o arroz com feijão e coloca o ovo frito. Vai ficar bem feito. Não adianta querer você elaborar um prato francês se você não sabe
se você não tem os ingredientes para acontecer, arroz com feijão e ovo frito. É o básico bem feito. O básico bem feito você atende legislação, atende normas e segue o trabalho segue bem. Agora, claro, se você está num local que te permite fazer um prato francês requintado, faça. Mas se você não tem como fazer, o arroz com feijão, o básico bem feito, o atendimento às normas, né? O atendimento à legislação, o cumprimento ali do trabalho bem feito, fazendo com que o funcionário daquela empresa que você está absorva a segurança do trabalho como uma meta para a vida dele, como eu falei, tornando uma cultura, tornando um estilo de vida, aí você vai ter um profissional e um cidadão melhor no mercado, melhor para a sociedade. Gente, Fábio, assim, é incomensurável, né? Eu sei que nossa vida é corrida. Eu ainda tenho que entregar relatório, ainda hoje, mas... Eu também tenho que fechar aqui um documento. E eu falei, vamos fazer alguma coisa, e você... Mas agora não faz. Da listagem de que eu mandei aqui, foi um que... Eu não tenho nem do que falar, né, Fábio? Mas assim, gente, você, amigo prevencionista, assim, eu gostaria... Eu vou falar em nome do Fábio também, né? Depois eu vou deixar a palavra final aqui para ele, mas gostaria de agradecer enormemente, né, estar nos acompanhando, Fábio, certamente, né, muito obrigado, como sempre, não só por essa entrevista, mas pelo nosso dia a dia, né, pela presteza, né, por todo o papo incrível que nós tivemos aqui e, obviamente, por sermos parceiros aí de caminhada, né? Como eu brinquei lá, a senhora Tatiane, Patrícia, elas que nos engulam. Então, acho que assim, gente, a segurança no final das contas, como o Fábio falou, não é sobre somente cuidar, né, de pessoas. Ela representa certamente muito mais, né? Além de ser a questão de valores que muitas das vezes você observa sendo tratado como... prioridades. Prioridade, gente, nós negociamos o tempo todo. Então, assim, a nossa ideia aqui é mostrar para você que nós fazemos. Diversas vezes vocês viram meu filho, né? Eu falei até com o Fábio, hora ou outra, Fábio, de repente o meu pequeno apareça, né? Bem agitado, diga-se de passagem, ainda não está com conceito de prevenção. Mas, assim, mostrar de fato que mesmo com as dificuldades que todo prevencionista tem, o nosso propósito é trazer para vocês, seja conhecimento, experiências, enfim, né? Então, assim, você, gente, que está assistindo aí, se gostou desse bate-papo, inscreva-se certamente, né, no canal. Eu vou estar passando, né? Como eu falei, sempre falo que eu sempre passo meu contato aí. Deixa seu like, que a ideia aqui, gente, uma das coisas que eu falo muito, né, Fábio, não é ficar famoso. A nossa ideia é longe disso. Eu não quero viralizar, não quero monetizar canal, quero criar uma comunidade de confiança, né, onde possamos, de fato, inspirar pessoas através de histórias reais, tá? Então, assim, Fábio, como hoje eu fiz você falar bastante, faça as honras aí do encerramento, né, para essa turma, para podermos, de fato, tentar motivar pessoas, né, que de repente vai que a pessoa fala, ih, não, 2 barbudos aí falando, não tá legal, eu queria um com o rosto mais liso. Então, assim, faça as honras aí do encerramento, Fábio. Amigão, vou deixar aqui palavra de gratidão pela sua oportunidade. A gente está fazendo esse bate-papo aí, bem descontraído, né? Para a galera aí entender como é a nossa vida agitada, a nossa profissão, né? Eu sei que tem muitos que vão assistir que são da área, muitos estão pensando em entrar para a área. Então, quem quiser entrar para a área, vem para o nosso mundo. Nosso mundo é isso aí, é correria, né? Mas lembrando sempre que a gente está aí, sempre buscando. Como você falou, não é ficar famoso, não é monetizar, mas é construir uma gama de conhecimento, distribuir o que a gente aprendeu, a gente está aí para partilhar com quem tiver afim aí, quiser fazer contato. Depois, se você quiser deixar meu contato também aí no final, junto com o seu, né? Eu tenho um grupo aí que
que eu faço tutoria, são técnicos recém-formados, entendeu? Entram para esse grupo de WhatsApp que eu tenho lá, estou sempre trocando informação. Inclusive, você está nesse grupo também, né? Com certeza. Então, a gente está sempre lá colocando alguma informação, ó, tirando dúvidas. Então, essa é a nossa vida. Mesmo no agito do trabalho, a gente sempre tira um tempo aí para estar disseminando conhecimento aí. Então, como eu sempre falei, a chave é estar sempre se atualizando. Obrigado pela oportunidade aí e vamos que vamos. Gente, muito obrigado de verdade, Fábio. Você também é fundamental aqui. E assim, quem gostou aí, gente, compartilhe. Como o Fábio propriamente falou, né? Já estamos aqui em 1 hora de vídeo. Não é ficar famoso, é trazer conhecimento de fato, trazer motivação e inspiração. Ok? Quem gostou aí, compartilhe, curte, inscreva-se no canal. Eu vou estar disponibilizando o nosso contato aí para qualquer coisa. Né? Não vamos falar aqui, Fábio, como é uma entrevista de especialidade de cada área que atendemos. Aí deixa um pouquinho no subconsciente da turma, que na descrição vai estar lá todo o nosso portfólio de serviço. Gente, até a próxima, né? Fábio, quer falar mais alguma coisa para a turma, para encerrarmos? Estamos em 1h06. Não, tranquilo, dá para editar, mas 1 hora está ótimo. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu espero assim que todos tenham gostado. É o meu jargão, né? Que a turma está reclamando do bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mas assim, eu sei que cada profissional tem uma dificuldade e muitas das vezes o profissional não vai conseguir assistir na data de estreia, tá? E o intuito desse vídeo, gente, é de fato motivar vocês a buscar cada vez mais, ok? Então, gente, muito obrigado por essa oportunidade. Fábio, novamente, muito obrigado. E qualquer coisa, já falamos aqui, eu e Fábio somos uma pessoa só, né? Então, um ou outro, recorram caso tenha alguma dúvida. Eu vou abrir o chat, ok, gente? Para quem tiver algum esclarecimento que queira, algum ponto aqui que foi tratado, que queira um bate-papo um pouquinho mais aprofundado, para vocês estarem trazendo para nós. A ideia é criar um movimento e uma comunidade onde cada um seja parte integrante e, de fato, participe desse movimento da prevenção. Ok, gente? Muito obrigado. Aqui eu estou falando às 10h26. Boa noite a todos aí. Fábio, valeu. Obrigado. Tchau, tchau, meu irmão. Sempre. Abraço aí. Obrigado. Valeu.